no programa de hoje você vai comigo até o Centro de Reprodução Humana para falarmos sobre preservação da fertilidade. Acompanha também um papo super gostoso sobre literatura e contação de história. Agora no Lente. E o Lente fala agora de um assunto super atual, a preservação da fertilidade. Eu vim até o Centro de Reprodução Humana para conversar com a doutora Patrícia Henriques Gomes, que é ginecologista e especialista nessa área. A gente está vendo aí uma busca enorme, um aumento de procura especificamente para preservar a fertilidade, né? Quem pode preservar a fertilidade? A gente notou de uns anos para cá esse aumento, essa busca dos casais ou das mulheres, né, em preservar a fertilidade. E o principal motivo disso é que hoje a mulher se preocupa muitas vezes em melhorar a vida profissional dela, ou mesmo adiar os filhos, né? Ou às vezes não tem o parceiro ideal, ou acha que não está preparada, que não é o momento. E a gente sabe que a mulher, a partir dos 35 anos, tem uma queda da fertilidade, né? Então, todas essas mulheres que chegam na cidade e sentem que não estão preparadas ou que ainda não têm o parceiro, elas acabam procurando para que lá no futuro elas tenham essa tranquilidade de ter os filhos, né? Quando elas acharem conveniente. E era, na realidade, um tabu, né? Como você acabou de mencionar aí, de um tempo para cá a gente tem uma procura muito maior, não só das mulheres, mas também dos homens, né? Acho que além vem também homem. Como que difere o homem da mulher? Como que é feito todo esse processo? As mulheres que nos procuram para preservar a fertilidade também tem um grupo muito especial, que são as pacientes, as mulheres que vão entrar no tratamento do câncer. Elas vão ser submetidas a uma quimioterapia, uma radioterapia, e a gente sabe que esses tipos de tratamento, eles acabam acometendo a fertilidade da mulher. Quantos por cento aproximadamente? Então, isso vai depender do tipo de quimioterapia, do tipo de radioterapia e a localização que isso vai ser feito. Mas a gente sabe que a maioria dos tratamentos com quimioterapia e radioterapia afetam a fertilidade. A mulher pode parar de produzir óvulos. Então, assim, esse grupo de pacientes, os oncologistas encaminham, ou mesmo os próprios pacientes nos buscam antes de iniciar a quimio e a rádio, né? Para a gente poder coletar esses óvulos sadios, congelar e depois, lá na frente, quando elas tiverem acabado o tratamento da quimioterapia, se tiverem a necessidade de utilizar esse material para engravidar, elas estão tranquilas que aqui tá congelado o material delas. O homem também. O paciente que vem preservar a fertilidade é aquele homem que está com um tipo de câncer, muitas vezes no testículo, ou o paciente que vai ser submetido a quimio ou a rádio e que também pode acabar a produção ou alterar a produção de espermatozoide. Esse paciente, ele já vem na clínica, faz coletas seriadas do sêmen, né? Congela e daí vai efetuar o tratamento do câncer. Também com a tranquilidade que se lá no futuro ele precisar desse material, está congelado o sêmen dele aqui, né? O homem, a gente não tem aquela preocupação com a idade dos 35 anos. Sabe? É totalmente diferente das mulheres, né? Sim, é diferente. O homem, a gente vai ter uma preocupação da fertilidade a partir mais ou menos dos 40 anos, ele tem uma queda, tá? Mas assim, normalmente ele para com a produção do espermatozoide dele lá na frente, com 60 anos de idade, tanto que a gente vê mais pais, né? Com uma idade mais avançada. Agora, nós mulheres não. Nós mulheres, nós nascemos, entramos na puberdade com uma quantidade X de óvulos e a partir dos 35 anos a gente começa a ter uma diminuição da qualidade e da produção desses óvulos. E depois dos 40, principalmente 44 anos, isso esgota a produção de óvulos nossa. Então, existe uma preocupação um pouco maior da mulher em relação à idade, né? Sempre, né? Mulher sempre preocupada. Doutora, em relação ao congelamento que você mencionou, por quanto tempo eu posso deixar um óvulo congelado? Para a gente congelar um óvulo, antes de responder a tua pergunta, existe todo um processo, né? Esse processo que a mulher tem por mês um óvulo só. Para a gente congelar esse óvulo, a gente tem que fazer esses óvulos dela amadurecer. Então, a gente faz um uso de medicamentos
para estimular o amadurecimento dos vários óvulos num ciclo só. E aí a gente agenda uma coleta desse material, né? A paciente fica sedada neste dia. Essa estimulação e coleta é uma média de 15 dias para a gente estar fazendo, né? E aí sim a gente encaminha para o laboratório esse material, né? E nós somos a única clínica aqui na região em Londrina que tudo é feito aqui em Londrina. O paciente não tem desconforto de ter que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Ribeirão Preto, para nenhuma região. Tudo é feito aqui, inclusive os óvulos, o material do paciente ficam congelados aqui na clínica, né? E aí depois disso a gente encaminha para o laboratório e no laboratório ele vai fazer efetivamente o congelamento desse material. Tá? E essa coleta, necessariamente os óvulos estarão, vamos colocar assim, prontos para uma fecundação? Os óvulos eles são congelados, maduros e depois, se a paciente resolve engravidar lá na frente, o embriologista vai trabalhar, vai descongelar esse material, aí precisa do material masculino, né, do sêmen, para fecundar e depois que tiver fecundado virou um embrião, para a gente transferir esse embrião para a paciente, tá? Mas eles já estão maduros. Agora, a partir de que idade a mulher pode resolver, olha, eu quero congelar? Tem uma idade adequada? Existe uma idade adequada, né? Mas nem sempre o ideal é o real, né? Então, a nossa orientação é que a mulher congele os óvulos dela até os 35 anos. Por quê? Porque a partir dos 35 anos começa a ter um envelhecimento. Porém, muitas vezes a paciente chega aqui, e é a realidade nossa, 36, 37, 38. Então, a paciente passa antes por uma avaliação da fertilidade, para a gente saber como é que está o depósito de óvulos, se ela tem óvulos, se é possível, através de uma estimulação ovariana, coletar esse material e congelar. Né? Entre essa avaliação e coletar, então, toda essa questão dos óvulos, quanto tempo demora esse processo? Olha, uns 45 dias, até super rápido. Até a primeira consulta, sair os resultados, o procedimento mesmo de estimulação e coleta, 15 dias está tudo pronto, tá? É que a primeira consulta tem que fazer os exames, tem dias certos para estar fazendo, né? Aí retorna para a gente ver os resultados dos exames mas é um tratamento bem tranquilo. E o retorno disso? A porcentagem de mulheres, então, que congelaram e posteriormente conseguiram a gestação? Então, a gente está numa fase agora que as pacientes estão começando a buscar o congelamento, né? Então, a gente não tem ainda o congelamento do material há anos aqui na clínica, que a paciente está voltando agora para utilizar esse material. Então, nós estamos na fase que as mulheres estão procurando o congelamento. Essa é a geração que está começando a congelar o material, porque é essa geração que resolveu engravidar um pouco mais tarde, né? Então, isso tudo está começando agora, mas a gente vê em literatura, depois você pode conversar melhor com o embriologista, que elas acabam, tem óvulos congelados até mais de 10 anos, né? E a paciente depois descongelou o embrião e engravidou.